Olá, navegantes! A live não deu certo, mas a gente está aqui no YouTube com uma convidada super especial. É a Juliana Labiapari Pessoa Figueira Carvalho, certo? Carvalho. Nossa, que nome comprido! Não, Bom, da Figueira. não tem o Figueira, então só tem o Carvalho. A Juliana, ela é formada em pedagogia, né, Ju? E ela veio dar umas super dicas para gente de o que fazer com as crianças nessa quarentena. Então, Ju, e aí, o que a gente faz? Além de homeschooling, essa criançada dentro de casa tem muita energia para gastar. As mães e os pais nem tanto. O que a gente faz com isso? Bom, não tem uma fórmula pronta, na verdade. A gente tem algumas dicas, eu como mãe também, e como professora, já trabalho há bastante tempo nessa área, então a gente tem algumas, a gente conhece alguns sites, algumas coisas bacanas, jogos que a gente pode acessar. A primeira dica, primeiro, é em relação a como ajudar meu filho a estudar nas lições. Então, assim, a ideia da lição é algo que seja do aluno, a responsabilidade é da criança. Os pais podem ajudar como? Ajudando a organizar o espaço, disponibilizando os materiais, uma rotina, então sempre ou próximo de um Estabelecer uma rotina, um horário, assim. isso. Claro, quando o aluno tiver o filho, né, tiver alguma dúvida, tentar ajudar, esclarecer, mas no sentido de uma pequena ajuda. A ideia é que seja mesmo a responsabilidade da criança. Uhum. E uma sugestão também, eu até tenho falado isso para alguns pais de alunos, é que as crianças podem ter um caderninho de anotação. Um caderninho, construir, pegar algumas folhas e construir um caderno, uma anotação de estudos, então, matemática, alguns cálculos que podem ajudar, resolver cálculos para alguns problemas, algumas estratégias que eles foram desenvolvendo. Isso pode ajudar sempre eles a voltarem no que eles já fizeram, como se fosse uma memória do que eles já fizeram. Isso pode ajudar. Isso é uma boa dica, né? Bacana. E de diversão? Então, diversão, eu acho que tem algumas coisas aí, até tem pessoas, artistas, escritores, que têm disponibilizado alguns acervos. Então, por exemplo, o Romero Brito, ele disponibilizou um livro de pintura das obras Nossa, que dele. legal, né? Isso é bem bacana. Dá para baixar, eu compartilhei o link. Mostra pra gente aí como é que é. O Maurício de Souza, ele também. Como é que é mesmo? Aqui. Isso. Então, por exemplo, ó, esse daqui é o do Romero Brito. Olha, é um livro de colorir. É um livro de colorir. Eu fiz aqui em casa com a Camila. A gente construiu até um varalzinho aqui com que foi pintado já. Então, tá vendo? Ó, tem bastante coisa. É Tem bacana, né? Depois coloca, pendura no varalzinho as obras da criança. É bacana. Ó, tem esses. O Maurício de Souza, então ele disponibilizou alguns gibis também, que pode baixar isso pelo celular, tablet. Muitas crianças hoje em dia têm, né, acesso a tablets. Tablet, é. Um gibis, ó. Esse do Chico Bento. Para quem gosta, tem do Cebolinha. Bacana. Da Diversão para principalmente as crianças de que idade, mais ou menos, você acha que é legal? Elas se prendem com esse tipo de atividade? Essas sugestões são para crianças ensino fundamental 1, né? Até 10 anos. Tem De crianças. 6, 7 até uns 10 anos. Gibi, por exemplo, para criança que já lê com autonomia, dá conta, já tem uma leitura, né? Já consegue fazer. E crianças menores, o pai ou a mãe pode ler, um irmão mais velho, enfim. Uhum. Essa de pintura depende. Por exemplo, a Camila tem 11 anos e ela gosta. Então, depende da idade. Mas geralmente para crianças até uns 10, 11 anos, eu acredito. Entendi.
que é, na verdade, o que eu tenho mais experiência. Então, eu falo com um pouco mais de propriedade, porque são crianças, eu trabalho com Fundamental 1, Com essa faixa, com essa faixa etária, né? Uhum. Eu também compartilhei com você, aí depois você pode... Sim, depois a gente vai colocar no feed. Então, esse é o acervo da revista Ciência Hoje para Crianças. Então, aquelas crianças curiosas que querem saber mais sobre o mundo animal, sobre história do Brasil, história do mundo, enfim, todo tipo de curiosidade tem aqui. Então, é só clicar, ó, vou dar um exemplo, clicar aqui em qualquer um. Clica em cima, então entra no acervo, clica, e aí aparece... A revista inteira aparece. A revista toda. Essa revista é muito boa. Eu super indico. Ela tem um acervo muito bacana, muito interessante. E eu acho que em tempos tem de historinha também, que legal. Tem contos, mas fala sobre o que as crianças gostam mesmo, assim, numa linguagem voltada para elas. Então, cachorros, por exemplo, Olimpíadas. É bem interessante, eu indico. Esse é um excelente material. Muito bacana. Bom, o que mais? Tem alguns jogos. Então, para aquelas crianças que querem, principalmente as que estão em fase de alfabetização, isso até o terceiro ano do ensino fundamental 1, então por volta de até uns 8. Crianças também acredito que com 9 anos ainda é interessante. Tem um site, tem 2 sites de jogos. Então tem deixa eu encontrar aqui. Um é a plataforma do letramento. Quer que eu mostre um pouquinho? Mostra pra gente ver o que é. Depois tem mais 2 aí, o Mitchell e Racha Cuca. Racha Cuca, que tem atividades tanto de língua quanto de matemática. E a plataforma do letramento, olha, são atividades pensando na alfabetização, principalmente nesse processo inicial da alfabetização. Que então, bacana. Às vezes, até, na escola, a gente tem sugerido isso como um trabalho complementar para as crianças. Então, por exemplo, esse que é o jogo da fotografia, esse primeiro, aparecem imagens de vários objetos, e aí a criança precisa pensar na letra inicial. Então, deixa eu ver se vai. Não sei se eu consigo. Entendi. Tá, mas aí são vários tipos de jogos diferentes e tudo tem relação, por isso que é do letramento, tem relação com a escrita, é isso? Isso, exatamente. Tá. Então tem esse dos zumbis, então é um universo que as crianças gostam, e aí tem as letras que elas estão embaralhadas, e a criança precisa clicar só nas letras que não fazem parte daquela palavra. Então ela vai pensando na letra, nesse som, qual forma, o som que as letras formam cada sílaba. Isso ajuda, né? Acho que é um complemento, porque elas estão... Muito bacana. Bom, melhor do que ficar deixando numa televisão aí à vontade, né? Porque tem uns programinhas que não são nada bons. E por falar em assistir, além de jogo, que mais que você indica? Por exemplo, eu vi que você colocou aqui alguma coisa de site do YouTube, né? Eu coloquei, então peraí, ó, tem os jogos, tem um que é bem bacana, que é um jogo, que ele é um jogo é um quebra-cabeça de blocos deslizantes. Esse aí que tá no YouTube que você falou. Ah, tá. Na verdade, ele não tá no YouTube. Eu coloquei aqui no YouTube só uma demonstraçãozinha, e é possível baixar isso daqui ou no celular ou no tablet. Então, é muito interessante, que trabalha o raciocínio lógico. E aí ele tem que mover, ó, é só uma demonstração do jogo. Então tem uma pecinha vermelha e a criança ela tem que mover essas peças com a menor quantidade de movimentos, na verdade, para eliminar aquela pecinha vermelha. Ah, tá. É muito interessante. Esse daqui foi meu professor. É mais um raciocínio matemático, raciocínio espacial, né? Isso. Putz, é muito legal isso. A gente, depois de adulto, a gente vê o quanto isso faz falta para algumas pessoas que têm dificuldade para entender orientação, localização da pessoa. E sabe que até na minha área, Ju,
na área de ultrassonografia, se a pessoa não tem esse raciocínio matemático, esse raciocínio espacial, fica mais difícil de entender as imagens ultrassonográficas. Sim, sim. Isso, tem escolas que trabalham um pouco isso. Eu acho que isso é muito interessante, ajuda a criança. Então, ela tem que antecipar algumas jogadas e aí ela vai testando. Então, por exemplo, a DT começa com um nível mais fácil e aí vai aumentando esse desafio. Então, por exemplo, ela precisa movimentar o bloquinho vermelho com 4 jogadas. Então, ela tem que antecipar e pensar quais são as jogadas possíveis. Isso é interessante porque dá para baixar no celular ou no tablet, né? Um jogo que não paga. E é um jeito também, às vezes as crianças querem ficar no tablet, então a gente trazer coisas de qualidade, conteúdos de qualidade, interessantes, que vão fazer as crianças raciocinarem, né? Pensar em estratégias aí. Então é uma dica bem interessante. Nossa, adorei as suas dicas. Muito obrigada. Eu vou colocar aqui no feed do Instagram e também lá no YouTube tudo isso que você colocou de dica, os links direitinho que você me passou, tá bem? E aí a gente vai, com isso, tentar ajudar essas colegas, essas mães aí que estão aí também nessa quarentena. Obrigada, Ju. Um super final de dia aí para você. Um beijo para minha sobrinha querida, para o meu irmão. Agora ela tá fazendo biscoito lá na cozinha. Tá fazendo biscoito? Eu até coloquei como dica, que também é algo interessante, você fazer algumas coisas de culinária, um momento de integração. Exatamente, é legal, é bem legal. Tem bacana. Espero que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho aí. Com certeza. Tudo que a gente pode colaborar é de valor. Tá. Obrigada, Ju. Tchau. Até mais. Até.